Bom dia, saudações a todos. Quer dizer, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Mas em tudo que seja bom, ok? Hoje, professor Elias Santos com vocês, trabalhando uma coisa bem simples em JavaScript, que é validação de campo em branco, ok? E aí, o formuláriozinho está aí na tela para vocês olharem, né? O formulário simples que eu fiz. E o código JavaScript, o código HTML está aí na descrição de vídeo para você poder baixar e trabalhar, ok? Bom, essa é a telinha. Então eu tenho o botão confirmar, clico no botão confirmar e ele joga a mensagem. Eu estou jogando uma mensagem via alert, né? Ó, o nome deve ser preenchido. Bom, vamos olhar o código disso aí para a gente ter uma ideia como está funcionando. Primeiro, quero ver com vocês aqui o HTML. HTML normal, né? Estou chamando no HTML um JavaScript, que também está aqui, que a gente vai ver. Está aí no código para vocês, validação.js, ok? E agora, eu estou trabalhando com form. Eu fiz a minha validação dentro de um form. Vamos dar uma olhada nesse form. Olha, tem um ID, form 1, tem um name, também form 1. Coloquei um método post. Esse método pode ser post ou get. A gente vai ver a diferença, ok? Vamos começar por aqui. Vamos começar pela diferença do post e do método get. O post ele oculta os dados que estão sendo passados em um submit. Esse formulário é do tipo submit, ok? Está sendo um submit. Estou passando ele, ó, quer ver? Aqui embaixo eu botei um botão de submit, ou seja, eu estou enviando. É um formulário que vai ser enviado, ok? Não é, eu não botei aqui embaixo um input type button, né? O input type button eu vou trabalhar só com um botão para fazer um cálculozinho, alguma coisa dentro da minha página. O submit eu estou enviando para outra página, então isso é interessante. Quando a gente trabalha com o submit, a gente tem os métodos. Pode ser get ou post. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se você diferencia aqui. Ele está no método post. Se eu clicar em confirmar, ele diz que o nome tem que ser preenchido. Se eu digitar o nome, ele aceita o nome. Mas aqui em cima, opa, faltou botar a tela, né? Vou voltar de novo. Vou voltar de novo. Ó, tô aqui no nome. Cliquei em confirmar, não tem nada, ele deu erro. Botei o nome, cliquei em confirmar, ele aceitou. Mas aqui em cima não muda nada. Aqui em cima continua com o nome do arquivo que eu estou trabalhando, na área de link, né, no endereço. Continua com, não passou absolutamente nada por ali. Ou seja, está ocultando os dados que estão sendo passados. Agora, se eu colocar aqui o método get, opa, de novo, eu tô com, tenho que ficar trocando a tela que eu estou com outro sistema hoje. Então, se eu agora colocar o método get no meu formulário, ó, vai ser um formulário que vai trabalhar com get, ok? Deixa eu dar um save all, deixa eu mudar a telinha. Agora eu estou com o método get. Atualizei a minha página, ok? Agora eu não digitei nada, confirmei, ele disse, ó, o nome tem que ser preenchido. Digitei o nome, confirmei, veja que lá em cima, tá dando para aparecer, ó, lá em cima, ele está passando, depois da meu HTML, que é validar 1.html, ele botou uma interrogação e ele botou que o nome é igual a Elias mais Pereira mais Santos. Ou seja, ele passou, quem é nome? Nome é a minha variável. Ó, aqui, ó. É a minha variável nome, ó, input name nome type text. Então a minha variável nome é o que está sendo passado. E ele disse que o nome é igual a Elias Pereira Santos. Então o get ele mostra lá na barra de endereços os dados que estão sendo passados pela página. Vai lembrar muito o Google, né? Quando a gente faz uma busca, a nossa busca aparece lá na linha de cima do Google. Quando a gente faz uma busca também no YouTube, a nossa linha aparece lá em cima. Ou seja, esses formulários de buscas, eles trabalham com o método get, ok? Agora, você nunca vai colocar em um formulário onde você coloca senha, método get, né? Porque se você botar o método get, ele vai passar na barra de endereços, fica visível e pode ser facilmente capturado. O método post, ele já oculta isso. Então, para quem não sabia isso aí, para quem não tinha diferenciado ainda, né?
fica aí a dica para você trabalhar ou get ou push. Action tá hashtag, porque o action é a página para onde a gente envia. Né? Um submit tem que ser enviado para uma página. Então, se eu tivesse uma página PHP recebendo, eu teria aqui o nome dela. Por exemplo, cadastrar, suponha que fosse cadastro.php. Suponha que eu estivesse enviando os dados dessa página, desse formulário, para um cadastro, para ser cadastrado. Claro, ia ter que entrar o endereço aqui, http, e por aí vai. Estou botando aqui só resumindo. Mas suponha que ele fosse cadastrar numa página, ele fosse enviar esses dados para a página cadastro.php e essa página iria armazenar o nome lá no banco de dados. Então seria assim. Então, como eu botei o action aqui, vou dar um save all. Se a gente testar agora, eu estava fazendo a alteração, ele mostrou. Fiquei na dúvida se ia mostrar. Se a gente for cadastrar agora, ele vai tentar enviar, só que ele não vai encontrar. Então, deixa eu pegar ele aqui. Então, como ele não vai encontrar, ele vai dar um erro, né? Vou botar aqui o nome. Ó, ele enviou. Veja que ele procurou lá em cima o cadastro.php. Ele disse, ó, encontrei, deve ter sido movido ou deletado. File not found, um erro lá embaixo aparecendo, né? Então, o que acontece? É interessante você, que não tem conhecimento disso, ter o conhecimento. Quando a gente bota um formulário, a gente está enviando os dados para algum lugar, para algum canto. É diferente daquele teste que a gente faz no on-click do botão, porque o botão, a on-click do botão, estou testando ali. Estou verificando naquela página ali se está naquele dado. Quando eu boto um formulário, eu estou enviando para outro canto, estou enviando para outro formulário. Como eu não tenho cadastro.php, como eu não estou fazendo nada, não tenho, então eu boto um hashtag. E aí o que acontece com o hashtag? Ele sempre vai aparecer lá em cima. Vou salvar aqui. Ó, botei. Deixa eu mostrar, eu coloquei o hashtag lá no action, ó o action aí, com hashtag, ok? Tem que ter cuidado com esse negócio de tela. Vamos salvar e agora eu vou carregar novamente a minha página. Isso. Então, quando eu digito, ele não envia, ó, aparece lá o hashtag. Por que apareceu o hashtag? Porque o action dele foi o hashtag, ele fica na página atual, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai ficar ali e vai mostrar o hashtag. Então, por isso, esse hashtag aparece lá em cima, porque o submit dele está direcionado ao hashtag, ok? Aí veja que legal. Quando a gente trabalhou com o botão, a gente botou o on-click, né, do button, né? Button, on-click, testa ali. Agora, se o método era o on-click, agora se eu estou com o formulário, eu vou testar um outro método. Eu vou testar o método onSubmit. O que é o onSubmit? Quando está sendo enviado, ok? On-click do botão e onSubmit quando os dados são enviados. Então, quando os dados são enviados, eu vou chamar aqui, ó, uma função teste2, ok? Desculpa, no caso aqui, opa, de novo, cara. De novo, esse vídeo aí vocês, acho que vocês vão dar dislike. Então aqui, ó, como eu falei com vocês, o hashtag, né? E aí agora não é o onButton, é o onSubmit, né? OnClick, é o onSubmit, quando os dados estão sendo enviados. Então, quando os dados estão sendo enviados, eu estou chamando aqui a minha função. Vou chamar a primeira função a teste1, ok? Para a gente verificar. Minha primeira função aí para a gente trabalhar. E aí, dentro dessa função onSubmit, você está vendo que tem um return, né? Eu peço um retorno de teste1. A gente vai ver por que eu estou pedindo esse retorno, tá? Eu peço um retorno da minha function teste1. Vamos dar uma olhada? Se eu confirmar aqui, está aqui, dessa function aqui, ó. Function teste1. Vamos lá. Deixa eu ver se está dando para você ver, creio que está. Está só um pouquinho, isso. Então vamos lá. Eu vou fazer um teste, ó. If document get element by ID, ou seja, procura na minha página, procura o elemento cuja ID é igual a nome, ok? Ponto value, o conteúdo dela, ponto length, o que é length? Length retorna o tamanho de um elemento. Então, estou verificando se o length, se o tamanho desse elemento é menor do que 3. Por que eu estou testando menor do que 3?
É uma das formas. Já viu um nome com 3, um nome completo? Ah, tu vai falar assim, pô, Ian tem 3. Mas Ian é igual a 3, né? Então, assim, veio esse Ian da cabeça aqui. Então, veja, o nome com dois caracteres, Dó, esse é apelido, C, então, Theo já tem 3. Então, eu estou testando, é uma forma, eu estou testando se o length é menor do que 3. Se for, eu boto um alert, ó, por favor, preencha o campo corretamente. E você vai ver agora que o meu elemento, o getElementById nome, recebeu um ponto focus. O que é isso? Ele vai retornar o cursor para dentro dele. Ou seja, o cursor vai piscar ali analisando onde ele tem que colocar os dados. E aí eu dou um return false. Ou seja, lembra que eu disse aqui que eu estava procurando, ó, onSubmit return teste 1, ou seja, eu estava no onSubmit aguardando o retorno do teste 1. Então esse retorno que eu mandei aguardar está vindo como false, ok? Vamos ter, vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui primeiro o funcionamento, você já deve ter visto, né? Mas vamos de novo. Se eu digitar o nome, os dados foram enviados. Claro que não tem página nenhuma. Se eu não digitar nada, ele vai pedir para preencher o nome e retorna o foco aqui. Vamos tirar esse foco para a gente ver primeiro as mudanças. Ó. Eu tirei o focus. Vamos tirar o focus, colocar como comentário. Tirei o focus. Salvei. Vamos novamente agora para a minha página. Vem cá, cursor. E opa. Estou com o cursor ali na tela, olhando para cá, olhando outra tela. Cara, que doideira. Vamos lá. Vou atualizar aqui. Confirmei, ele deu erro. Veja que não, ó, olha só que legal. Ó. Sem o foco, ele não volta o cursor para cá. Então é interessante isso, ok? Primeiro problema para a gente analisar. Então, primeiro problema, esse cara aqui. Ele tem que estar presente para ele poder retornar o foco. Segundo problema, vamos fazer o seguinte. Esse aqui você já viu. Opa, save as, não, save all, Ctrl S. Então, segundo problema, ó, se eu não desse um return, se eu não colocasse o return, né, o return false, ele vai fechar a minha função, né? Ele guarda um return, eu digo return false, fechou. Ok, está concluído. Agora, se eu colocar o return sem return, se eu não colocar return nenhum ali, ok? Vamos testar para você ter ideia de como é que as coisas estão rolando. Confirmei. Veja que ele tenta dar o foco, ele dá uma piscada, deixa eu ver se está piscando, ele dá uma piscada, mas volta, mas não assume nada. Por quê? Porque ele considera que ainda está aberto. Por isso o return falso. Ou seja, se foi testado, qual é a ideia do return, né? Qual é a ideia dele ali? É depois de testar, eu fechar a minha função. Porque foi enviado, foi um submit. O submit ele justamente é o que eu estou enviando, enviei para algum canto. Então, quando eu dou um return false, eu digo, eu já concluí o que eu estou fazendo. Tanto se eu enviei como se eu testei, eu concluí. Por isso, quando eu boto o return false ali, ele vai justamente permitir, ó, vai justamente permitir com que após a mensagem ele retorne o foco para cá, caso esteja errado. Caso esteja certo, eu confirmei, eu não preciso voltar para cá, então já foi enviado. Beleza? Esse foi o nosso primeiro teste. Vamos para o segundo teste. Deixa eu puxar esse cara para cá novamente. Esses ponteiros de mouse confundem a gente em duas telas, hein, cara? Não é porque eu sou velho, não. Vamos lá. Segundo teste. Deixa eu voltar para o validar 2. Então, assim, eu tinha um label, né? Só lembrando aqui o meu formulário, eu tinha um label com nome, um input type text e um input type submit. Não era um button, era um submit, porque eu estou trabalhando com formulário. E aí o value dele estava confirmado. Só um submit, formulário submit. Coloque isso na cabeça. Então, um formuláriozinho para enviar para algum lugar. Eu não trabalho com button, trabalho com submit. Se eu quisesse limpar, né? Eu colocaria aqui o input type reset. Então, value
Limpar. Então eu fiz o limpar. Só de besterol, né? E agora tem um reset. Esqueci de colocar um value, né? Ah, eu botei valeu. Valeu a pena. Botei um valeu, mano. Beleza, mano. Vamos lá, vamos lá. Agora sim, tá o limpar. Então limpar, você já sabe, né? Quero limpar, ó, limpou. Essa é a ideia do limpar, beleza? Então vamos lá. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o limpar e botar mais um botão. Não, deixa dois botões para a gente fazer um outro teste aqui. Então vamos lá. Agora eu quero validar de outra forma. Eu estou chamando do teste 1, né? Olha que interessante também. A gente não falou, mas a gente pode lembrar aqui. No teste 1 eu testei menor do que 3. Isso aí pode ser usado também para verificar se um determinado campo foi passado corretamente quanto à quantidade de dígitos. Por exemplo, telefone. Telefone a gente tem no Rio de Janeiro um telefone celular, né? Ele tem um telefone móvel, ele tem 9 dígitos, 9 números, né? E aí se você considerar o DDD, que pode ser 21, capital, áreas metropolitanas, se for região dos lagos 22, não é isso? Então a gente tem aí no Rio, acho que dois DDDs, 21 e 22, não me lembro, acho que são só esses dois. Então, considerando 9 caracteres do número telefônico, mais 2 caracteres aí, 11 do DDD, se você colocar entre aspas 12 e 13, né, as aspas, abre e fecha, 12 e 13, se você quiser colocar o tracinho no meio, 14 caracteres. Então, se você pede para o cara digitar o e-mail, o telefone, colocando as aspas e mais o tracinho no meio, dá 14 caracteres. Se você pode testar se ele é menor do que 15, menor do que 14. Se ele for menor do que 14, você pode informar: opa, o campo telefone não foi preenchido corretamente. Ou então você pode falar para o cara: ó, digite o número do telefone, digite somente números para telefone. Então seria quantos? 9, 10, 11. Seriam 11 caracteres sem aspas. Então ele quer o DDD, você colocou lá telefone, aí você informou, informe DDD e telefone digita, informe DDD e telefone somente números, ok? Às vezes confunde tanta palavra, tanto pensamento. Então você pode testar aqui se ele é menor do que 11. Se for menor do que 11, faltou alguma coisa, faltou o DDD, faltou algum número. Não é isso aí? É uma forma de você validar também. Você pode estar validando não só o nome, você pode estar validando também aqui o telefone ou outro campo numérico que você tem a quantidade de dígitos ali, né? Quantidade de caracteres, ok? Mas vamos para o teste 2. Agora eu quero fazer esse teste com o teste 2, com a minha função teste 2. Aqui está o teste 2. E aí o teste 2 eu já não fiz trabalhando com o Legit, com o tamanho. Eu fiz trabalhando somente com value. Olha que interessante. Function teste 2, eu mudei também a forma, tá? Aqui eu estava pegando o document, get element by ID. Aqui eu peguei o formulário. Olha que interessante, para a gente ver, né, as abordagens diferentes. Eu declarei uma variável x, ok? X recebeu, document, minha página, ponto, forms, epa, ponto forms. Quando eu boto ponto forms, eu tenho que dizer qual é o nome do formulário. Qual é o nome do meu formulário? Está aqui, ó, name form 1, ok? Ponto form 1, ponto. Aí dentro do form 1 tem o quê? Porque o nome? O nome está dentro do form 1, não é isso? Ó, o nome está dentro do form 1, input name, type text, name é nome. Então o nome está dentro do form 1. Então form 1.nome.value. Ok? Não testei Legend, testei somente value, mas pegando por outra abordagem. Aí agora eu vou testar dois parâmetros. Se o x é igual a null, ok? Se não tem nada, ou, né, a gente viu em aula anterior sobre operadores relacionais, isso aqui é ou, né, or, ou.
x igual a nada, né? Aqui eu não estou testando se ele tem espaço, eu estou testando se ele é igual a nada. Então, ou se ele é nulo, ou se ele é igual a nada. Se for um ou outro, ele dá a mensagem, o nome deve ser preenchido e ele está retornando com false. Vamos ver como é que vai funcionar para a gente fazer outros testes. Deixa eu abrir o... Eu vim para cá e a gente agora testar essa página aqui, ok? Vamos lá. Atualizei, né? Vou mandar confirmar. Ele disse: o nome deve ser preenchido. Vamos mudar a mensagem para a gente poder ver, porque a mensagem está a mesma, né? Primeiro nome deve ser preenchido. Primeiro nome, por favor, preencha o nome. Ah, não, a mensagem realmente está diferente. Antes era, por favor, preencha o nome corretamente. Agora, primeiro nome deve ser preenchido. Então, só para a gente ver se está diferente mesmo. Então, vamos lá. Confirmar, primeiro o nome deve ser preenchido. Então, realmente, ele passou pela outra. Eu estava na dúvida se eu tinha colocado mensagem diferente. E agora, se eu colocar o nome, ele vai passar para lá. Veja que não veio para cá o cursor, né? Não veio para cá o cursor. Não veio, por que não veio o cursor? Quando eu deixo em branco. Porque eu não coloquei essa função aqui, ó, document, getElementById.nome.focus. Vou copiar ela. Vou colocar aqui para a gente verificar novamente isso. Salvamos, save all. Vamos tirar aqui. E agora vamos lá, vou atualizar. Vou confirmar. Primeiro o nome deve ser preenchido, está no teste 2. E agora retornou o focus, ok? Viu que legal? Outra coisa que a gente pode verificar aqui, eu fiz a validação por esse meio, por essa forma, né? Agora, e se eu quisesse fazer a validação dessa forma? Se eu quisesse pegar o elemento dessa forma, anterior, a abordagem anterior. Vou fazer o seguinte, ó, só para a gente testar. A abordagem anterior era document, vamos ver. var x igual. Essa aqui é a abordagem anterior. Estou pegando, veja como eu posso pegar diversas formas que eu posso pegar um elemento da minha tela. A anterior eu peguei pelo formulário. Disse que o form era 1, porque o nome do formulário era 1. Agora, eu estou pegando por getElementById procurando o nome, .value, ok? Será que funciona? Vamos salvar. Deixa eu mudar novamente a bodega. Atualizei, F5. Confirmei sem nada. Primeiro, o nome deve ser preenchido, ok? O que é o primeiro nome deve ser preenchido? É isso aqui que está aparecendo ali, ó, no alert. Primeiro, o nome deve ser preenchido. Depois disso, ele tem que fazer essa linha. O próximo comando é essa linha. Vamos lá. Vou dar um OK. E olha lá, o foco foi. Então veja que ele pegou agora pelo outro método. Ele pegou agora pelo getElementById. Então veja aí duas abordagens de pegar um elemento, ok? Duas abordagens para a gente trabalhar a captura de um elemento. Ou pelo formulário, traçando o formulário, ou só pelo getElementById. Professor, qual é melhor? Cara, o que você achar mais prático para você aí, né? Só tem que ter atenção nisso aí. As duas formas funcionam. Tem que ter essa atenção para não pensar que só tem um jeito de fazer Neston. Existem várias maneiras de fazer mingau, várias maneiras de fazer chocolate. Você que monta a sua, ok? Bom, é isso aí, galera. Ó, vimos então o Langit, vimos então Focus, vimos então como capturar de um formulário, vimos aí a comparação, né? Você pode fazer o operador relacional, mas o tipo de comparação, e aí lembro a você que você pode aí construir. Vamos novamente. Vimos o Langit, já falei, o comparação ou... E aí você pode fazer as suas comparações, você quer verificar, você não aceita um valor igual a 0, então você pode verificar, por exemplo, se o x for igual a 0, manda a mensagem, não pode ser 0. Então, são as formas de combinações para a gente utilizar aí, ok? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários do vídeo. Quem é meu aluno da sala de aula do Google
vai ter um exercíciozinho e um trabalho para fazer em cima disso. Fica atento, vai lá na sala de aula. Se você não é aluno da minha sala de aula do Google, não tem problema, acompanha os vídeos. Creio que tudo isso aí é bom para o crescimento e o sucesso de todos. Falou? Grande abraço, até a nossa próxima aula. Opa, voltei. Eu dei um pause no vídeo. Na hora que eu fui terminar o vídeo, eu lembrei de algo que eu tinha pensado no botão limpar. Lembra? Eu botei o botão limpar aqui, né? Ó, tá lá o botão limpar na nossa tela. E quando a gente limpa, quando está limpando, deixa eu atualizar aqui. Quando limpa, agora ele está pegando a minha função. Eu coloquei a função, vou mostrar ela para vocês. Deixa eu atualizar. Deixa eu atualizar aqui. Quando limpa, ele só limpa, tá vendo? Eu digitei alguma coisa aqui, limpei. Suponha que eu queira limpar e voltar o foco. O reset ele limpa, né? O reset ele faz isso. Mas eu quero limpar e eu quero retornar o foco para ali. Como é que eu faço isso? Aí na hora que eu fui dar o pause ali do vídeo, eu lembrei que dessa brincadeirazinha que a gente pode fazer. Então vamos lá. Eu agora não quero tratar o envio. O envio é o onSubmit, está lá em cima do formulário. O envio do formulário. Eu agora quero tratar uma função específica para esse botão. Algo específico para ele. Então, se é algo específico para esse botão... Ó, já vi que vocês vão mudar de slide. Se é algo específico para esse botão, ok? Aqui, ó, input, type, reset, value e limpar. Ó, se é algo específico para ele, é só o evento onClick. Então, o onClick eu chamo uma função. Né? Lembrando, ó, o onSubmit é do formulário. Está sendo acionado quando? Quando o submit, o botão submit é acionado. Aqui não, quero tratar só o botão reset. Então, input type reset, value e limpar, onClick igual a foco. Chamei uma função chamada foco. Vamos lá no validar, para ver ela. Ó, function foco. Essa função não está aí no documento de vocês não, né? Ok? Vocês depois, se quiserem adicionar, adiciona aí. Então, function foco, deixa eu subir para poder tirar da minha carona aqui. Function foco, ok? Document get element by ID nome. Eu quero que o foco retorne para o nome. Opa, dei um clique arrastado. Foco retorna para o nome. Só isso. Não vou testar mais nada. Eu quero que ele faça. Ele vai fazer o reset. O reset ele faz. E depois do reset, ele chama a função foco. Vamos salvar isso aí. Deixa eu mudar o cara aqui. Isso. Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, digitei lá teste. Vou limpar. Ó, limpou. E foi? Limpou. Não foi não. O que eu deixei de fazer? Deixa eu ver aqui o que eu deixei de fazer. Sim, deixei de dar um save all. Isso que eu deixei de fazer. Tem que salvar tudo, né? Eu salvei só a função. Então vamos lá de novo. Teste. Limpar. Limpou. Olha o foco aí, ó. Olha o cursor. Né? Então, assim, é bobeira, mas tem utilidade, né? Às vezes pode... você quer complementar o negócio, ele vai lá e limpa e colocou, viu? Reset, mas chamando uma função de foco. Agora sim, garoto. Felicidades. Até a próxima.